Boa tarde a todos. Começamos bem lá, né? Galera trabalhando, divertindo. Isso é muito bom. Nós somos muito gratos sempre que o contato com o Espírito é uma oportunidade de trazer alguma sugestão, uma orientação e manter o nosso contato para que a gente possa realmente ser irmão no mesmo segmento. E é lógico, como nós estamos agora comemorando um novo ano, nós vamos refletir um pouquinho a respeito. E estamos fazendo aqui alguns dados até históricos, seguindo aquilo que a doutrina nos orienta sempre, né? Lá no Evangelho, nós recebemos lá uma orientação do Consolador, dizendo que o primeiro mandamento é que nós nos amemos, amai-nos. O segundo ensinamento, instruí-los. Então, sempre que a gente pode trazer alguma coisinha de curiosidade, os irmãos depois busquem mais a fundo, entrar, né? E nós temos até trazendo alguma coisa do livro A Cidade Antiga, de Cousteau de Coulanges, um livro que foi lançado em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos, e que traz a história da humanidade antiga, por isso que fala de Cidade Antiga. Acho que é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos. É que os escritores antigos, né? Cícero, Diógenes, a turma toda lá que nos trouxeram, e nós, por curiosidade, se reflete sobre o que está acontecendo agora. Nós estamos comemorando uma passagem do ano 2024 para 2025. Nós comemoramos, né? A mudança de ano. A primeira questão é a gente refletir, ou seja, porque, claro, quem busca isso, que dá importância ao eu, né? A gente fica até argumentando com um sobrinho lá hoje. Escuta, sabe o dia que Jesus nasceu? Foi dia 25 de dezembro. Eu digo, pois é, mas as eras, elas são colocadas assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Se ele nasceu dia 25, o primeiro dia do ano deveria ser dia 26. Mas não, é um pouquinho depois. Claro, tem certas seleções impostas, como a data do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. E outras seguem o ritmo normal. E como são as regras ou leis humanas, essas se modificam com o passar do tempo. Não que nem as leis divinas, que essas não se modificam também. Sempre são as mesmas. E nós, quando obedecemos às leis divinas, nós temos a prosperidade da nossa evolução moral. Mas as leis humanas, elas são manipuladas de acordo com alguns interesses e com a evolução da civilização. Então a gente busca assim, se hoje nós estamos comemorando esse Senhor, por que os chineses só vão comemorar no dia 4 de fevereiro, mais na passagem do ano, e agora nós estamos no ano do porco chinês, e vai passar para serpente de madeira, um outro calendário que eles têm, e o calendário deles é para o ano 4777. Então veja que um é contado
de uma forma, o outro é contado de outra forma. E tem os calendários que nós vamos colocar algumas curiosidades aqui para nós buscarmos o entendimento. E depois nós vemos que a doutrina, né, comenta a respeito disso. E nós temos esse hábito, né, inclusive, que a gente vai para as pessoas, né, nesse êxtase, né, nessa euforia toda. Eu fico brincando com o pessoal com relação a certos sistemas que a civilização criou, né? E nós aqui no Brasil nós temos o hábito, o hábito de ir para a praia e estourar fogos de artifício. Veja que coisa interessante isso, né? Hoje já se pede, não faça isso, porque nós temos irmãos autistas que ficam angustiados com aquele fogo de artifício. Os cachorrinhos, coitadinhos, ficam no desespero. E nós começamos a gostar tanto dos cachorrinhos que a gente fica com muita pena deles, eles se enfiando naquelas rocas, ou correndo, perturbando aquela população. Nós estamos largando o fogo de artifício. Se fala, se pede, mas não. Mas foi a origem do fogo de artifício. Os chineses inventaram pólvora. E com a pólvora eles inventaram os fogos de artifício para, na comemoração da passagem do ano, da festividade deles, eles daram as boas-vindas aos espíritos. Tem que pegar a doutrina dos espíritos, eles puxam ele. Não, os espíritos não gostam de barulho, eles gostam de silêncio. Ou seja, se eu estou estourando fogo de artifício, eu não estou dando boa-vinda, saem, depois vocês voltam quando eu estiver em silêncio. Por isso que quando nós temos as nossas preces, quando nós nos conectamos, nós ficamos em silêncio, né? O próprio Jesus já disse: entra dentro do teu quarto, está dentro de si, fica quietinho, e daí a vibração está de acordo com os espíritos, aí eles vêm nos atender. Mas isso tem que ter uma certa persistência, um certo entendimento para a gente buscar o sabor do porquê, né? Então, sempre que a gente puder respeitar, entender o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O respeito é essa parte mais importante que nós temos nessa aí. Então, são coisas que a gente vai buscando, mas a civilização criou essas tendências. Daqui a pouco a pessoa está dizendo: não, vocês têm que ir lá para ter sorte no ano que vem, quando o mar pula 7 ondas. E a pessoa fica ali, né? Vem uma onda, pula. Vem a outra, pula. E aqui o nosso mar recua. Já vai nadando, não consegue chegar. Aí se esquece que pulou 3 ou 4 que andou pular. Então vai embora porque eu não consegui pular 7. Então daqui a pouco por que isso? Não vou fazer mais essas coisas porque não tem necessidade. E quem pula 7, molha o tênis, molha o sapato, molha os pés, mas se não batalhar durante a vida, não vai ter tanta sorte assim, porque isso não é por acaso. Tem que lutar para conseguir as coisas. Mas são hábitos, né? São hábitos, as pessoas se divertem com isso. Não tem nada de errado a não ser os excessos. Que aí sim. Mas, quando nós pensamos no calendário, nós estudamos os povos antigos, que foram formados, os calendários chamados de calendas. As calendas eram uma convocação pública que informavam as festividades do mês dos povos antigos. E as calendas eram as festividades. Isso, como o povo era mais agrícola, era determinado pela época da plantação e época de colheita, se fazia isso. Então os calendários variavam.
Nós temos até, conforme as previsões, no calendário dos albanos, tem o mês de maio com 22 dias e o mês de março com 36 dias, em função dessa previsão de quando seria uma época que era melhor para a colheita por causa da chuva, ou a colheita por causa da chuva também. Então era feito isso para o ano. Para o ano. O encurtamento e o alongamento do mês era conforme as previsões. Cada cidade tinha anos diferentes conforme a data da fundação. Os meses tinham nomes diferentes e foram se organizando conforme o tempo. Conforme o tempo passava, se organizaram de acordo. E aí nós vamos buscar então os calendários que tinham há 4.000 anos antes de Cristo. Criação do calendário egípcio, o mais antigo do mundo. Com a descoberta da agricultura, são iniciadas as festas agrárias dos povos antigos. Os egípcios, a gente sabe, nos fizeram tecnologias, deram um grande avanço para a humanidade, porque eram espíritos que vinham de um mundo tecnologicamente mais avançado e vieram nos impulsionar. E criaram também esse calendário já para nos mostrar a tecnologia. No ano de 3.761 a.C., houve a criação do calendário judeu, possivelmente com 10 meses. E aí uma curiosidade. Se nós colocarmos assim, no mês de dezembro, o mês de dezembro é mês 12, mas o radical, dezembro é 10, novembro é 11, mas o radical é 9. Ele que já houve alguma alteração. Lá eles tinham esses 10 meses e ficaram tocando o barco por 10 meses. Então o ano tinha, não se vivia mais. Né? Naquela época, quem chegava a 50 anos já era ancião. E hoje nós estamos aí jovens, ainda dançando. Mas é porque antes tinha isso. As três coisas estão ficando de acordo com a pessoa. Já no ano 45 a.C., houve uma alteração. Aí o calendário juliano. Veja só o que o cara fez. Ele chamou o Socígenes, que era um astrônomo, que mandou fazer um calendário, e que nesse calendário fosse incluído mais um mês em homenagem a ele. Mês de julho. Então aí os anos começaram a ter 11, e foi indo por 45 anos mais ou menos. Aí depois o imperador Augusto, 45 anos depois, ele resolveu, se o Júlio lá colocou o mês, eu vou colocar o mês de homenagem. Colocou agosto. Agora agosto é para ele. Então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Antes era junho, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí é 10. Mas como os Júlios colocou para ele, julho e agosto. E aí nós começamos a ter um calendário com 12 meses. Como é fácil de mudar as leis humanas, né? Cada um que tem o poder vai lá e faz do meu jeito. Eu quero ser homenageado. Acontece até hoje, muita coisa dele. Os donos do poder fazem isso. E agora, né? Que nós usamos, no ano de 1582 depois de Cristo,
foi criado o calendário, o Gregório XIII, ele criou o calendário do Juliano, passou para o Gregoriano, que até hoje é usado. Só que ele determinou o monge Dionísio Exíguo, que ele era um excelente matemático, que elaborasse um calendário cristão fazendo um cálculo preciso. Só que ele desconsiderou alguns fatos históricos no reinado de Herodes, na Palestina, e iniciou a contagem dos séculos a partir do século I. Então, se a gente pega a história para saber o que aconteceu do 0 a 1, não tem nada. Está fechado. Então, os nossos séculos começaram no século I, século II, século III. Por isso, se nós olharmos hoje, né, veja qual é o século que nós estamos, nós estamos com o século atrasado. Por causa desses cálculos que precisam ser fazidos. Então, agora, nós estamos comemorando isso, fazendo a nossa festividade, porque está de acordo com a nossa civilização. E é o mais importante, como nós temos como nosso modelo de guia nosso Jesus, e as eras são contadas de antes de Cristo e depois de Cristo, de acordo com a sua importância. E quando a gente vai caindo na história do Cristo, vai se descobrir, por causa desses fatos que eu contei aqui, que o nascimento de Jesus Cristo foi em torno de 4 a 6 anos antes do que se conhece. Então, daqui um pouco, ele não tinha só 33 anos, tinha um pouquinho mais, por causa dos fatos históricos que mostram isso. Aí nós vamos lá para a doutrina dos Espíritos, nós pegando na questão 167, onde ele comenta sobre o ser humano, onde se busca, se organizam para poder realmente viver mais pacificamente. Antes os povos viviam, eram tribos. As tribos que elas se uniam pelos seus próprios interesses. Aqueles que não pertenciam às tribos eram considerados inimigos. E as tribos tinham suas regras, suas leis próprias. Mas depois, com o passar do tempo, se tornaram agrários, vivendo da terra, e ali foram buscar a se apoiar. Porque havia necessidade de trabalhar na terra, quanto mais gente, mais se produzia. Então, se fixaram em locais que depois foram chamadas de cidades. E nessas cidades, em cada casa tinha um Deus para quem faziam as suas libações antes de ir para a terra. Então, tinha no solar da saída, tinha um fogo, e era chamado de fogo sagrado. Tinha sempre uma madeira queimando, porque aquele fogo não podia acabar, que era homenagem ao Deus Lar. E o Deus Lar era um antepassado, que estava sendo homenageado. Então, qualquer coisa que se fazia se referia ao Deus, para que o Deus não tivesse essa proteção. Saindo, fazia as suas libações, e quando voltava, fazia as suas libações para aquele mesmo Deus, para que ele protegesse quem estava nesse cara. E a partir daí, então, quando se reuniram em cidades, foi criado o Deus da cidade. E criado o Deus da cidade, aquelas libações, aquelas orações que se fazia dentro da casa, agora tinha que ser feita lá na área, no altar público. Então faziam-se aquelas procissões, aquelas oferendas, para esse Deus que é o Deus da cidade. A gente vê hoje como é que a gente faz aquelas procissões, né? Alguns anos tem um calendário que diz que cada dia é de alguém. Então, fazendo homenagem para aqueles mesmos antepassados, se faz essas coisas também. Até os Jesus se fazem. E agora em fevereiro já teremos mais um.
Porque são costumes antigos, mas que ainda permanece arraigado dentro de nós. E para tirar essas coisas, só se a gente se esclarecer, para entender que quem tem que desenvolver somos nós. Interiormente, nós temos que nos qualificar. Que o nosso contato com a espiritualidade, com Deus e com espíritos superiores, independem das nossas práticas exteriores. Depende das nossas devoções que nós damos em público, as nossas orações em público, mas sim aquilo que nós fizemos dentro de nós, dentro da nossa casa, e a nossa renovação. Mas esses costumes são tão antigos e nós somos tão antigos espíritos que ainda não perdemos esses hábitos, não é? Porque nós somos criados há muito tempo, passando por várias encarnações, estamos aí, né, lutando para daqui a pouco a gente conseguir sair desta rotina, né? Que a Terra agora está se modificando para um planeta de regeneração, e nós hoje vivemos um planeta de provas e expiações, onde nós temos muito sofrimento, onde nós temos ainda que alguma coisa recuperar para com a lei divina. E a lei divina está nas nossas relações, na nossa família, com os nossos amigos, com nossos vizinhos, com a nossa sociedade. Então, disse lá na questão 767 que, por instinto, buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Conforme Jesus nos disse, em vez de apontar o dedo, em vez de ficar criticando, ajuda, auxilia. Porque isso faz parte da nossa situação hoje como espírito encarnado. Toda oportunidade que nós tivermos de ser útil, sejamos. Toda oportunidade que nós tivermos de ser solidário, sejamos solidários. Não percamos a oportunidade. Temos que ser indulgentes para com os nossos irmãos, sim. Porque todos nós somos diferentes. O que nós queremos para nós, nós temos que querer para nós irmãos também. Então, se buscam para auxiliar-se mutuamente. É por isso que se formaram-se as cidades, as suas regras, os estados e os países. A sociedade se organiza, estabelece regras, leis e costumes que se modificam com o passar do tempo. Mas os costumes vão se modificar com o passar do tempo se nós também nos modificarmos. Porque são hábitos e costumes que nós temos que, através da conscientização, através da orientação, através do conhecimento, nós não vamos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ensinamento do grande mestre. A verdade nos liberta dessas nossas mazelas, dessas nossas pendências, desses nossos cerimoniais, desses nossos vícios. Ainda no comentário da questão 783, diz que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Para nós somos criados simples e ignorantes. Nós, espíritos. Esse espírito que habita esse corpo, ele foi criado simples e ignorante. Tem que ser simples lá. A gente busca lá na química uma substância simples, né? São dois átomos. Nós fomos criados assim naquela parte, passando por todos esses princípios. E ignorantes que quebramos não conhecia nada. Nós evoluídos passamos por todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e entramos no reino hominal. Foi quando o espírito habitou um corpo para ele poder se movimentar. Nós passamos por isso agora, mas nós não conhecíamos as coisas como eram. A partir daí nós começamos a ter a responsabilidade dos nossos atos. E quando nós desencarnamos, a primeira vez que nós desencarnamos, nós estávamos cheios de problemas. Não tinha feito de errado, porque nós éramos a recém-saída do reino animal. E nós voltamos a encarnar para corrigir. Deixa eu lhe ajudar, agora vai, volta lá me ajudar. E passamos as encarnações. Deu tanto problema para tua esposa, deu tanto problema para teu marido.
agora tu vai ter que reencarnar de novo para corrigir tudo isso. São as leis divinas se manifestando. E aí nós viemos reencarnando e nos incomodando porque nós temos antipatias que tem que ser corrigido. Alerta. Isso é bom para nós, é a oportunidade que nós temos de olhar para aquela que está do nosso lado. Por que eu aprontei? Agora eu tenho que baixar a bola. Porque senão vai ser pior para mim ainda. Porque quando nós espíritos estamos na espiritualidade, nós não enxergamos os problemas como nós estamos enxergando agora, né? Me incomodou de ser pai de ti, vou procurar outro. Não, lá a carga da responsabilidade daquilo que eu me comprometi e deixei de fazer, eu vou enxergar com maior peso ainda. Mas eu sempre fui tão bonzinho, será que eu não mereço um lugarzinho melhor aqui no espaço espiritual? A tua vibração, a tua sintonia, os teus atos te impedem de coisas melhores. E como é que eu faço para conquistar? Reencarna de novo, vai viver junto com ela de novo, com ele, vai passar pelas mesmas dificuldades, e agora, perdoando, aceitando, e aí sim, aí progride. Daqui a pouco a gente passou tantas, brigando, discutindo, aí chega aquela outra encarnação, é só amorzinho para cá, amorzinho para lá, atividade, quando nos libertamos das coisas erradas que nós fizemos. Porque se nós continuar fazendo errado, quantas encarnações ainda passaremos por isso? Né? Essa agora é uma oportunidade boa, mas não. Ainda dá tempo. Dá tempo, né? A gente não sabe quando, mas dá tempo, vamos fazer força para você aguentar o outro na boa, com paciência. Porque tem a chance de nós depois voltar e agora. Já que tu aguentou, já que tu tivesse paciente, agora volta para amar. O amor é o ápice dos melhores sentimentos. E o amor nos liberta de tudo das erradas, liberta das mazelas, das dificuldades. Porque quando nós colocamos amor nas nossas atitudes, tudo parece bom, tudo parece sorrir. E a vida é assim: se eu dou amor, recebo amor. Se eu dou ódio, recebo ódio. Então, para que passar trabalho de dificuldade? Vamos na mar, que é bem melhor. É mais claro, mais tranquilo, e a gente vai viver melhor. Então assim se une, a sociedade se une para isso, né? E a célula da sociedade é a família. E é ali que nós temos que corrigir todos os nossos débitos, porque nós vamos conviver par a par, 24 horas, é com alguém com quem nós temos muito débito e precisamos corrigir. Porque se foi alguma coisa, pouquinha coisa, não precisa de 4 horas. Vou fazer assim, de forma que eu não tenha tanta incomodação. Então é para isso que se unem os espíritos. Veja que coisa bonita isso. Quanta oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa se corrigir, se melhorar, possa entender. E que coisa boa quando nós vocês têm que se instruir. Busquem o entendimento que são espíritos e que precisam evoluir para sair das dificuldades. Mas é fácil? Fácil nada. É uma coisa complicadíssima. Só espíritos elevados é que tem essa possibilidade, né? Como nós já chegamos ao livro de Chico, de Jesus, vamos tentar imitá-los. Mas se nós fizermos um esforçozinho qualquer, nós vamos ser premiados por isso. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o homem no mundo, que é o item 10. Diz assim: veja que coisa bonita, isso não está nos colocando a parte de nada. Viver como vivem os homens de nossa época. Como devem viver os homens. Sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades do dia,
tranquilo. Nós não temos que ser sisudo, nós não temos que ver sempre em prece, porque o Espiritismo diz que cada boa ação é uma prece, um cumprimento é uma prece, um sorriso é uma prece. Então não fazer prece quando não precisar. Tem a necessidade de encostar as mãozinhas à frente de nada. É nós com a divindade. Porque nós entramos em contato com eles através do nosso pensamento. Mas depois ele diz assim, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que os possa santificar. Não é aquela história de chegar lá e vai assim, eu acho que entendi daquele cara lá que a gente falou. Hoje eu vou chegar em casa, oi Luizinho, boa tarde. Mas se o sentimento da gente não estiver botando aquela energia nisso tudo, a coisa não chega lá. Ela tem que ser um sentimento de pureza no meu coração. Eu estou fazendo isso porque eu amo, porque eu tolero, porque eu quero que isso alcance o coração daquela pessoa. E aí quando ele vai lá, se enche aquele coração, transborda e volta para nós. Nós também partilhamos essas energias positivas, porque é como se fosse uma tensão elétrica, né? As coisas têm que se equilibrar para que as luzes se acendam, e é assim que nós temos que fazer. Ainda fala mais, fossem chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, não choqueis nenhum daqueles com quem vos encontrais. Ou seja, nós fomos chamados porque nós nos planejamos e aceitamos conviver com as pessoas que estão à nossa volta. As coisas não acontecem por acaso. Não existe casamento casual, não existe encontro casual. Nós estamos sempre com a pessoa certa. De uma forma ou de outra, nós temos algo para corrigir com ela. Com a vizinhança, na sociedade, no trabalho, no colégio. Nós estamos sempre convivendo com espíritos com quem a gente tem alguma coisa que corrigir. Por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa assim, nossa, que criatura simpática, dá aquela afinidade. É porque são espíritos que já fizeram algum trabalho junto, que estão agora aí para se apoiar, um dando força para o outro. Mas existe aqueles outros assim que, pessoa chata, tomara que não se encontre mais. Uma outra alerta, Joana Diante disse assim, fique esperto, porque quando acontece isso, é algo que tem que corrigir com aquela pessoa. Busque imediatamente descobrir o que é, e te esforce o mais que puder, porque é a oportunidade que tem de corrigir algum desvio que foi falado. Então são espíritos de caráter diferente. E aí nós temos então a oportunidade de exercer a caridade. É o tal do BIC, né? Caridade. Conforme lá nos Espíritos. Como é que Jesus definiu a caridade? A benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, ser bom é bom. Como diz aquele nosso amigo lá no manicômio, como é bom ser bom, porque ele sentia que a bondade traz benefícios. Indulgência para com as faltas alheias, quem é que não está errado? O próprio Cristo lá, quando estava julgando a Maria Madalena, ou a Maria Magdala, que ele pegou a pedra e disse, quem tiver sem erro, pega essa pedra e dá. Vai bem na testa, né? Aí começou a escrever embaixo todos os defeitos que nós podemos ter. O que as pessoas fizeram? Passo a passo por embora, porque nós temos os nossos erros. Eles se manifestam, as nossas é na hora que aparece. Nós não temos aquele ditado que diz que quando aparece a ocasião, faz o ladrão.
É a mesma coisa. Nós, se não nos limpar, não ter pureza no nosso coração, quando aparecer um problema no trânsito que alguém atravessou, nós todos já levanta o dedo sai e faz um sinal. Porque aquele está dentro de nós. Está dentro de nós. Então, quando essas coisas despertam, esse lobo desperta, puxa vida, calma, bichinho. Não faz isso, porque é muito ruim, é muito prejudicial. Então, todos nós temos que entender isso. Por isso que nós estamos na terra, que é um momento de sofrimento. Os nossos sofrimentos não é por acaso, é uma lição para que a gente possa escolher e possa ser verdade. Então, nós estamos vivendo nessa sociedade de pessoas que são diferentes de nós, para que nós sejamos aceitos. Para que a gente seja aceito, nós temos que aceitar primeiro as pessoas, porque isso faz parte do nosso tempo. E se Deus é amor, então nós temos que despertar a centelha divina que existe dentro de nós, que é o amor pode abranger os corações, o amor que não cobra nada de ninguém, o amor que aceita, o amor que edifica, o amor ágape, conforme Jesus nos passou. E é dessa forma, amando, que nós vamos crescer, nós vamos aceitar. E quando nós nos amamos, nós nos instruímos, nós nos melhoramos, nós progredimos. E quando nós progredimos, aquele que está do nosso lado progride também. É a nossa maneira de ser útil. Conforme Paulo já falou, tudo vos é permitido. Podemos fazer qualquer coisa. Mas nem tudo vos é lícito. Quer dizer, nós temos que nos prevenir do caminho torto, do caminho errado. Nós temos que nos prevenir de xingar uma pessoa, de falar mal, de fazer coisas que são inadequadas, apesar de ser tudo permitido. Mas como existe uma guia na consciência dizendo que aquilo é errado, então eu não vou fazer, porque eu sei que depois virão as consequências. Como disse James Whistler, na vida não tem prêmio nem punições, existem as consequências. Então, nós como espírito vamos ter consequências dos nossos atos. Se eles forem bons, beleza, vamos encontrar lugarzinhos bons onde nós vamos progredir. Se eles forem ruins, beleza, nós vamos ter oportunidade para reencarnar, sofrer um pouquinho mais e buscar a nossa evolução moral, que é o que vai nos elevar moralmente, que nos vai elevar como espíritos encarnados. Seria hoje a nossa reflexão sobre isso e que possamos realmente, assim como o Natal, que seja todos os dias do ano, que a nosso exercício da caridade também seja em 365 dias do ano. Mas o nosso ano de 12 meses, não anos anteriores. Então, se nós falharmos, nós vamos ficar de novo. Mas então que as nossas metas, elas sejam sempre para ser melhor. Não esquecendo que nós somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos que estão passando pelas privações da matéria, nós estamos passando pelas oportunidades, mas nunca nos esquecemos de que junto conosco tem alguém precisando de nós. Nós podemos olhar lá para o outro lado do mundo, sei que bom que eu pudesse ajudar aqueles que estão lá. Ou olhar do outro lado da cerca, do muro, e eu dizer, alguém está aqui do meu lado que precisa de mim também. E o outro está olhar do lado, sentadinho na cadeira, no banquinho do lado, tem alguém aqui que precisa de mim. Vou dar amor para essa criatura, porque eu quero ser amado também. É dessa forma que nós vamos imitando Jesus e progredindo. Que a paz esteja em todos os corações, que tenhamos realmente um ano com muitas realizações. E que Deus nos impeça sempre e que a nossa língua fale maledicência e que os nossos ouvidos escutem as coisas negativas.
quando nós pensamos positivamente, as nossas vibrações se unem aos espíritos mais elevados. Quando nós vibramos negativamente, as nossas vibrações baixam e se unem aos espíritos maledicentes. E quem está elevado quer a nossa felicidade. Quem não está elevado quer o nosso sofrimento. Então vamos ter esse cuidado e nos unir realmente com aqueles espíritos que querem o nosso bem. Muito obrigado a todos. Deus vos abençoe.